Assim, a gente valida muito rápido e dá alcance muito rápido, e essas pessoas vão fechar contratos muito rápido, que vão ganhar dinheiro muito rápido. Mas e o passado? E a história? Hoje Então, todo mundo é um canal. todos Se essa são. pessoa ela tem um canal para disseminar coisas ruins, o mundo tá perdido. E tá cheio de gente Cheio. fazendo isso. Sim. Você pode ser muito bom naquilo que você faz e vender, e você pode ser muito bom naquilo que você faz e viver cheio de dívida. Enquanto vai ter gente que é medíocre, vendendo muito bem e entregando fumaça. Fala, tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai preparado. E o vai preparado é o que faz toda a diferença. Você quer estudar comportamento? Vai estudar games. 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 Essa é Você boa, tem esse insight é idioma, você tem música, você tem roupa, você tem inteligência artificial generativa potente na tua mão. Mas você bota do outro lado uma criança ou alguém que não tem senso crítico, vão sair perguntas pobres. E o material que vai ser gerado por essa IA vai ser um material pobre. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro. Mais uma vez aqui a gente traz um convidado super especial para somar na sua vida em todas as frentes. Mark, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Uma referência para mim. Acompanho você há anos no digital. Ele é um cara referência, assim, para se você gosta de mercado digital, inteligência artificial, tecnologia, comunicação, segue esse cara que ele soma muito na sua vida. Seja muito bem-vindo. Ele é estrategista de comunicação e keynote speaker, referência no Brasil. Seja bem-vindo, se apresenta para a audiência. Ó, Stefano Polidoro, que nome bonito, hein? Forte, eu Cara, gosto. pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um nome de um jogador da seleção da Itália. Gosto. Pode ser o novo Bill Gates. Olha Pode só. ser um super advogado. Enfim, você tem múltiplas facetas com esse nome. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito honrado de estar aqui. Sei que você já trouxe muita gente boa, então eu espero estar à altura do teu convite. Me apresentando, sou pai da Cora, do Josh. Infelizmente, o Vira-Lata Woody se foi nesse ano, mas eu sempre me apresentava como sendo o pai dos três. E tenho uma carreira, como você falou, longeva, né? Sim. Você tem 32, eu tenho 52. Então, Olha. eu venho de um outro milênio trabalhando. Passei pela Jovem Pan, pela Band News, pelo Jornal da Tarde. Tive uma carreira, então, como jornalista de redação. Depois, isso foi se enviesando para eu ter meu próprio negócio. Então, montei uma agência, fiquei 10 anos com a agência. Durante a pandemia, eu me tornei... Aliás, até um pouco antes, eu me tornei LinkedIn Top Voice, em 2016. Esse é 2016. E aí foi uma virada de chave na minha vida e tudo se encaminhava, então, para eu manter esse chapéu de Top Voice, às vezes uma palestra aqui e ali, até que vem a pandemia. Infelizmente, meu pai morre de Covid. A agência que eu tinha faz isso. E a minha marca pessoal, então, demanda um novo momento. E foi aí que eu decidi apostar tudo, fazer o que você gosta de dizer como um all-in. All-in. Vocês, especialistas em growth, né? Fiz toda a minha carreira, então, envergar para a minha marca pessoal. E aí eu fui muito bem sucedido, então sou muito feliz por poder ter apostado tudo. E agora, em 2026, eu vivo um novo momento. Legal. Então, como você falou, sou estrategista de comunicação para pessoas e para empresas. Sou o keynote speaker, que é, na verdade, um palestrante que tem um lado mais internacional. Então, eu faço bastante evento dentro e fora do Brasil, além de palestras e treinamentos. Abri uma consultoria B2B em comunicação e também uma comunidade online para ensinar skills. Então, veja, eu estou sempre trabalhando ou me retrabalhando para entender para onde caminha a É um humanidade visionário, né? que comunica, Sim. que na verdade é o meu trabalho. Então eu estou me reinventando o tempo todo. Acho que esse é um bom start aqui para a gente poder falar sobre isso. Sensacional. Stefano. Uma vez eu ouvi um termo assim, somos eternos beta contínuos. Nunca estamos prontos, né? Sempre estamos remodelando, Pois é. mudando. Olha que história extremamente interessante. E eu te acompanho desde 2016. Desde os primórdios. Desde 2016. Cara, é assim, para mim tá muito claro que a constante é a mudança. Pode parecer contraintuitivo, mas eu vejo a mudança como uma constante. Parece curioso falar isso, né? Mas cada vez mais a gente vai ficar menos tempo fazendo aquilo que a gente faz. Você sabe que estudando a questão das skills e das competências, era muito claro que uma competência poderia durar 5, 6, 7, 8, 10 anos. Você aprendia uma coisa e ficava. Hoje, o que você aprende não dura 36 meses. Imagina você, se você fez um curso de Web3 em 2023, de metaverso, Esquece. ou o próprio Facebook que mudou para Meta.
alguns anos atrás. Olha como está o mundo hoje. Se você fez um curso de ChatGPT em 2022, é completamente outro ChatGPT e por aí vai. Então, eu vejo que existe um fluxo de competências, como se fosse uma esteira de comida japonesa, em que você vai colocando habilidade e tirando outra, colocando e tirando. E por quê? Se você tem muito acúmulo, talvez você não passe pela porta. Quando você está com muita mala, Stefano, você precisa deixar algumas pelo caminho, senão você fica pesado e Interessante. ninguém te chama. Olha que interessante. Então, fica leve, aprende novas habilidades. Quando você diz Exatamente. skills, mais hard ou soft skills? Eu te Ou os diria dois? que o thinking ou o deep, que na verdade, quando tudo é híbrido, Stefano, não dá para a gente pensar no hibridismo só como presencial e remoto. Você vai ter que ter um pouco das duas skills. Não Tá. adianta você ser um cara muito técnico e ser uma pessoa intragável. E não adianta ser uma pessoa incrível que não tem nada de tecnicidade. Então, acho que o ponto qual que é? Da mesma maneira que você tem o hibridismo presencial e remoto, você vai ter que ter competências híbridas que unam o melhor do hard e do soft. Você pode falar isso como real skills, por exemplo. Real skills. Real skills, Muito que é um bom. termo do Seth Godin, aquele publicitário, que não é, que foi antes da pandemia, inclusive. 2019, por aí ele criou as real skills. Real Que na verdade são competências que você pode melhorar, não necessariamente você pode medir. Então o que é uma real skill? Um pensamento sistêmico, por exemplo. Criatividade. Coisas que você olha e fala assim, puxa, mas e aí? Como é que eu defino quem é mais criativo? Talvez o Picasso fosse super criativo para as pinturas dele ou para as esculturas, mas eu coloco o Picasso numa empresa, funciona? Eu pego o Steve Jobs e coloco ele numa startup qualquer hoje, funciona? Não necessariamente. Só que o ponto é, quando você é um transatlântico, você tem muita bagagem, muita coisa, demora muito mais tempo para virar. Se você é uma lancha rápida, e você é um cara rápido, você sabe o que eu estou falando, você já vira, já pivota e vamos para cima. Já foi. Bruno, você tem uma bagagem de estrada incrível, né? De várias empresas, vários projetos. Sim. Como que você enxerga essa mudança que está acontecendo nesse momento, assim, essa virada? Porque, assim, você comentou do GPT lá em 2022, falou, pô, muita coisa já mudou, já é outra realidade, né? Até o próprio GPT já É o mudou. próprio GPT. E pegando... E é interessante, Marco, falar com você, porque você pegou todas as revoluções, né? Sim. Você viu tudo acontecendo Calma, de verdade. eu tenho 50, não 150, né? Calma, Não, calma. as principais, as mais recentes, Sim, né? As sim, de tô tecnologia brincando, mesmo, claro, né? claro. E até mesmo comunicação, porque, pô, comunicação mudou muito. Né? Hoje mesmo, a gente por tem completo, hoje tem o imagina. podcast. Não, o case que eu acho mais incrível de comunicação recente é o da Cazé TV. Sim. Esse case é um negócio... Que na verdade, assim, é o que você está fazendo aqui, elevado à quinta potência. Acho que todo mundo hoje pode ter o seu próprio canal, o que é legal por um lado e mais ou menos por outro. Porque tem muita gente que não se preparou como você se preparou, por exemplo, para estar aqui. E tem, de repente, uma audiência do dia para a noite, e essa pessoa, o que ela faz? Ela tem alcance, não necessariamente nem credibilidade, nem qualidade. E aí, com alcance na mão, é você colocar uma metralhadora na mão de um chimpanzé. Ele vai atirar para todo lado. Que interessante. Então, alcance e influência não são coisas iguais. Você pode ter muito alcance, milhões de seguidores, e não vender uma camiseta. O que você prefere? Estar diante de 5 banqueiros ou de 20 mil pessoas que não vão te comprar nada? 5 banqueiros. Entende? Então, influência não quer dizer alcance. Tem muita gente com muito alcance, eu vejo muito, eu tenho 2 filhos, vira e mexe, eles veem os shorts, porque eles não podem ver TikTok ainda, mas eles veem os shorts do YouTube, que na verdade é o TikTok no YouTube. E aí eu vejo muita gente fazendo humor, o cara ali se veste de mulher, coloca um batom, faz uma piada, é engraçado, entretém, mas vende o quê? Se ele não ganha da plataforma, ele vende o quê? Acho que é esse o ponto. E aí, amanhã dá uma dor de barriga no algoritmo, a plataforma muda e ele não recebe mais, talvez, o engajamento que ele tinha. Ele vive do quê? Então, é muito diferente você ter alcance do que você ter uma carreira. Você ter credibilidade do que você ter números. Eu conheço muita gente que tem pouquíssimos números e que tem muita credibilidade. Eu também. E eu conheço muita gente que vende sem aparecer. E muita gente que aparece sem vender. Então, esses conceitos, para mim, apesar deles caminharem juntos de vez em quando, bem de vez em quando, para mim, estão cada vez mais claros de enxergar. Eu já consigo olhar para uma pessoa e falar, bom, essa pessoa tem muito engajamento, faz muito barulho. Então, eu vou te dar um exemplo dessa semana. Vai. Eu topei com um vídeo, você também deve ter topado, do Lincoln na Voz. Então, o Lincoln na Voz é um cara que fez um vídeo chorando. Acho que ele é motoboy, não tenho certeza.
E eu compartilhei esse vídeo, o mundo compartilhou esse vídeo, ele saiu de X mil pessoas, ele tinha algumas mil pessoas que seguiam ele, e ele foi para 2,2 milhões, em questão de 5 dias. Todo mundo foi validar o cara da noite para o dia foi conhecer Pablo Marçal, entre outras pessoas, presidenciáveis, comentando as coisas dele, o cara virou notícia. No 5º dia, esse mesmo rapaz começou a ser acusado de plagiar esse vídeo. Ou seja, ele teria feito o mesmo... Teria feito, não quer dizer que ele fez. O mesmo roteiro de um vídeo que saiu um dia antes. E aí compararam os 2 vídeos e ficou claro, se foi mesmo que aconteceu, que ele simplesmente recortou e colou o texto ali e fez do jeito dele. Ou seja, que mundo é esse que algumas lágrimas levam 2 milhões de pessoas... como aquele menino lá que teria visto a nave espacial. Esse caso aí foi também... Então, interessante ouvir isso de você. mas é isso. É uma análise estratégica, assim, diferente, você vê. Que mundo, eu também caí, não estou dizendo que eu sou imune. Olha que interessante. Mas assim, que mundo é esse que a gente se afeiçoa do vozinha da noite pro dia, que tem 45 mil seguidores, e hoje, quando a gente está conversando, tem 17 milhões, goleiro de Cabo Verde, que a gente não conhece a história, e se afeiçoou porque... A Cazé TV impulsionou, mas também a gente viu ele jogar bem. Mas qual é o passado dele? Será que a gente está validando uma pessoa? Não estou dizendo, obviamente, do Vozinha, nem desse Lincoln, nada a ver. Mas estou dizendo assim, a gente valida muito rápido e dá alcance muito rápido, e essas pessoas vão fechar contratos muito rápido, que vão ganhar dinheiro muito rápido. Mas e o passado? E a história? Então, veja, alcance não significa credibilidade. Porque se cai amanhã por terra uma história, ou do Vozinha, ou desse próprio Lincoln, a credibilidade vai para o buraco. Como já está acontecendo no caso do Lincoln. A gente não conhece. E o mundo que a gente está é esse mundo de validação permanente. Então, alcance é uma coisa, velocidade é outra, credibilidade é outra. Eu prefiro crescer um pouco menos rápido, embora eu saiba que é importante crescer rápido, mas de maneira consistente. Porque se eu te fizer uma pergunta, eu duvido que você vai saber me responder. Posso? Lógico, fica à vontade. Stefano, você segue as mesmas pessoas, tô falando de influenciadores, que você seguia 10 anos atrás? Não. É isso. Quem são as pessoas que você segue faz 10 anos, você sabe me dizer? 10 anos. Mark. Para, vai. Mark. Paulo Moraes também. Ó, Facundo Guerra. Vou pegar outro aqui de cabeça, rápido. Ó, tá vendo? Vem. Não cabe numa mão. É. Então, isso que eu tô te dizendo. O mundo... Sigo algumas marcas também, né? Marcas, mas eu digo assim, pessoas. Então, existe uma infidelidade o tempo todo nesse jogo. A gente segue algumas pessoas que fazem sentido para aquele momento e outras não. Mas quando a gente está seguindo em massa, a gente pode aumentar essa mensagem dessa pessoa. E aí, de novo, voltando ao início dessa conversa, hoje todo mundo é um canal. Sim. Se essa pessoa ela tem um canal para disseminar coisas ruins, o mundo está perdido. E está cheio de gente fazendo isso. Sim. Isso é interessante. Todos, por exemplo, quando a gente traz isso para o mundo empresarial, eu vejo um movimento grande dos CEOs e de executivos tal indo para a internet para comunicar. Um caso recente que eu gosto de citar é da Stefanini Group. A Stefanini é uma consultoria... Vocês ficam se entendendo aí entre Stefanos e Stefanini? Vocês ficam se tem... juntando aí para poder fazer... o Marco para poder fazer um grupo só. Uma hora a gente entrevista o Marco. São os Stefaninos, na verdade, né? E, por exemplo, uma pessoa que eu sigo há muito tempo é o Marco Stefanini. Claro, ele é um gênio. O cara fez a consultoria Stefanini global e pouquíssimas pessoas conhecem. Gênio. Às vezes eu vou em locais, né, de network, então eu comento dele, o pessoal não conhece ele, mas conhece o pessoal que faz mais barulho no Instagram. Não preciso citar nomes aqui. Não. É aquilo que você falou, alcance, influência, o que é... Sabe, quem que é essa pessoa que você está ouvindo? Você está comprando alguma coisa dessa pessoa? E é importante, né, quem está há muito tempo no mercado e é muito bom, comunicar. Mas aí eu te devolvo a pergunta. Vai. O problema é de quem? Eu penso sempre no ponto de vista de quem está recebendo a informação. Se a pessoa não questiona aquilo que ela está recebendo, às vezes ela merecia aquilo. Eu concordo com você. Às vezes ela merecia. Eu concordo 100% com você. Eu acho que assim, se você tem gente dando lugar, visibilidade para alguém, tirando até esse caso do Stefanini, mas tem outros também. Sim. De pessoas que ou não merecem, merecer é uma palavra muito forte, mas que não deveriam estar ali sendo celebrados ou festejados. Tem gente muito melhor, mais ética, mais legal. O problema não é dessa pessoa. O problema é de quem compra. É como um casaco horroroso que custa 10 mil reais. O problema é de quem fez o casaco? Não necessariamente. É mais de quem dá dinheiro para isso.
E aí eu vejo que existe uma dicotomia muito grande desse mundo que a gente está, que é a pessoa que faz mais barulho é celebrada como melhor. A pessoa que se vende melhor é celebrada como melhor. E tem uma frase que diz o seguinte: neste momento, tem alguém com 10% da sua autoridade recebendo um Pix e você não. E para mim isso essa frase eu escutei da Amanda Hoser, que é uma especialista em branding, e para mim é muito claro que autoridade não necessariamente gera dinheiro. Autoridade não necessariamente. Óbvio que só, não. Pensa comigo. Quantos professores você conhece que tem autoridade, tem conhecimento, tem histórico, tem qualidade? Porra, tem tudo e tão à míngua. E quanta gente picareta que se vende bem, que fala bonito, que vai na internet com o Porsche alugado, na casa alugada de Alphaville para aquele final de semana, que está vendendo a mentoria, que sabe Deus lá como essas pessoas chegaram até lá, e que está se vendendo como o suprassumo e está ganhando dinheiro. Enquanto tem uma pessoa que estudou a vida inteira, mas que não sabe se vender e que está recebendo um salário duríssimo para passar o mês inteiro. Então não é sobre autoridade, não é sobre conhecimento, é sobre vendas. Sobre vendas. É sobre vendas. São duas inteligências diferentes. Você pode ser muito bom naquilo que você faz e não vender nada, e você pode ser medíocre e vender muito. E o mundo, infelizmente, premia muito quem é medíocre e vende muito e sabe se vender. Então, para mim, está muito claro. Na idade que eu tô, com as pessoas que eu conheço, nos lugares onde eu vou, está muito claro que são inteligências diferentes. Você pode ser muito bom naquilo que você faz e vender, e você pode ser muito bom naquilo que você faz e viver cheio de dívida. Enquanto vai ter gente que é medíocre, vendendo muito bem e entregando fumaça. Interessante, né? Hoje no mercado, o que mais você vê? O pessoal que vende fumaça, bem? Mais imagina. fumaça, Óbvio. né? Desde sempre, né? Desde sempre. E outra coisa, agora a fumaça, ela consegue ser uma fumaça de vape, colorida, cheirosa. Por quê? Porque você tem filtro, você tem corte, as pessoas aprenderam as fórmulas, tem a thread, né? Trend, que a pessoa uma imita a outra e acha que está fazendo uma coisa incrível. Então, assim, a autenticidade foi pro buraco. Vamos ser honestos. Sim. Depois você tem inúmeras maquiagens que você pode fazer para se vender como alguém interessante, inclusive plagiar. Isso aí é uma coisa que me pega bastante. A pessoa pega uma coisa de fora do Brasil, recria ali no ChatGPT em 5 minutos, refaz o roteiro e posta como sendo uma coisa inédita. Então, no Brasil, você vai ter o Tony Robbins brasileiro, a Mel Robbins brasileira. Por quê? Porque são essas, né? São esses copiões que a gente fala. Uma coisa que eu vejo no mercado hoje, como eu também trabalho no mercado digital, né? Enfim, com tecnologia de comunicação há um bom tempo. E eu vejo um movimento engraçado, assim. O pessoal que antes vendia curso e mentoria, hoje está vendendo IA. Falo, gente, mas como assim? O cara tá vendendo... A gente pode chamar de adaptabilidade. Ele né? mudou, com AI, assim, né? Adaptabilidade. Ele vende aquilo que tá na moda. Se você for pegar, né? Lembra da época, teve época de Bitcoin, teve algumas coisas... E não, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu faço a mesma coisa desde sempre, vender tecnologia e comunicação, sempre fiz isso, não é nova. Por exemplo, o pessoal, IA tá no hype, gente, machine learning é de 1956. Assim. Mas eu acho que existe uma questão de sobrevivência aí. Sobrevivência? Sim, claro. Porque tem que se adaptar. Claro, se a pessoa não vai... Ela vai ficar falando vou dar um exemplo, de transformação digital, que foi uma palavra muito usada no começo da década. Nuvem. Ela vai falar de IA. E se amanhã virar para Web3, ela vai falar de Web3. Então, eu acho que está muito ligado ao lugar de fala. Se é uma pessoa que realmente tem os 2 pés na tecnologia, Marta Gabriel, por exemplo, ela pode ter esse lugar de fala e falar com propriedade, porque sempre, desde sempre, ela traz a inovação, o chapéu da inovação, as novidades, a visão. Agora, você tem um monte de gente aí que está mergulhado em temas que não sabe falar, só que as pessoas compram. E aí o problema não é de quem vende, é de quem compra. É de quem compra. Compra o discurso bonito. Penso que tem mais coisa que um discurso. Né? Você tem a questão dos gatilhos, você tem a questão da pessoa te provocar uma dor que você não sabe que tem. Tem muita manipulação nesses mercados todos. E não é só venda de curso, tá? Eu estou dizendo também de políticos, estou falando de apresentadores de televisão, influenciadores como um todo. Tá todo mundo aí tentando tudo. Eu abro a minha timeline e fico deprimido. Porque da noite pro dia só tem especialista. Sabe assim? Só tem líder. Não tem uma liderada na minha timeline. Tem uma liderada. Não. É que nem o LinkedIn, ninguém mais é mandado embora.
Não existe mais mandar embora alguém. que Fui acontece? demitido. Elas iniciam um novo ciclo. Inicia um novo ciclo, mudou a narrativa, Mudou a né? narrativa. Por quê? Você vai ser mandado embora? Nem os atores da Globo são mandados embora. Só não renovou o contrato. Eles mudam, é o novo ciclo, é o novo jeito de fazer, Não né? renovou o contrato. É isso. Interessante, É, né? e eu vou te falar uma coisa. Pode falar. Não, tá sendo uma aula que a sua visão sobre o que está acontecendo, o que acontece, é extremamente E interessante. já faz um tempo, Extremamente Stefano, que eu tenho trabalhado a minha vida, Tá. como a Netflix. Então, Vai, eu como? vivo por temporadas. Entendeu? Adorei. Eu fui casado por 12 temporadas. E tô namorando há uma temporada. Então é isso, a gente vai fechando e abrindo ciclos por meio de temporadas. Pô, mas teu podcast foi um fracasso. Não, teve 2 temporadas. Entendeu? E aí, com isso, você vai se autoconvencendo de que você não é tão ruim assim quanto deveria ser. Porque tem coisa que dura uma temporada e tá tudo bem. Foi uma tudo bem. ótima temporada. Ficou em cartaz X tempo e foi ótimo. Não renovou. Mas Olha, foi- olha como é menos doloroso. Pô, mas você trabalhou um ano lá só? Não. Fiz uma temporada, Uma temporada lá legal, e agora... essa forma de Então ver. eu me convenço assim da minha própria vida e vejo que as pessoas sofrem menos. No começo você disse, na mudança constante. Eu acredito muito que a única constante é a mudança, né? Então. Porque quando a gente pega, vamos trazer um pouco, sei lá, pega o tempo, né? A única coisa que a gente tem de verdade é o tempo. O tempo passa. Sim, Todo o resto é uma criação humana. sim. Tudo. Concordo. Tudo é uma criação humana. O que realmente passa é o tempo. E o tempo, as coisas mudam. Sim. Tudo muda. Esse negócio de temporada, pô, é interessante, né? Porque você viveu uma coisa, você aprendeu muito, você vai para a Sim. próxima temporada, E você não vai com resquício, você né, rejuvenesce, né? Stefano? Você é um cara que claramente sabe o que está acontecendo, está inserido no mundo. Pô, e tem Sim. 52 anos, mas não parece. A cabeça tá antenada, tá fazendo as coisas. E isso é interessante, porque isso mostra, tanto para a nova geração, que é possível, e é importante a gente ter referência, Marca, é importante, porque hoje, claro. não, eu vou falar além. Hoje, infelizmente, a internet dá voz. Cara, gente que não deveria dar voz, entendeu? Não deveria dar voz. Mas a pessoa que escolheu ver. Tudo bem, mas tem coisas que, na minha visão, deveria ter uma intervenção, porque a garotada, né? Eu tenho 32, eu vejo pessoal de 20, fica meio perdido. Claro. Em quem que vai acreditar? No cara que Claro. do dia pra noite ficar milionário, ou vir o cara e falar, meu, tem que trabalhar 15 anos. O que é mais legal de ouvir? Que é a grande discussão da favelização. Então, por exemplo, por que essa é uma opinião pessoal, né? O Pablo Marçal foi tão bem concorrendo, por exemplo, à prefeitura, e muita gente deixou de votar no Boulos dentro das comunidades. Porque o discurso de justiça social, que é absolutamente necessário, Sim. o discurso de mudança, para esse jovem que quer a vida que essas pessoas têm, e com razão, ele também quer ter o melhor tênis, também quer ter o melhor carro, quer levar a namorada para jantar, ele entende aspiracionalmente que a favela é transitória. Então, é o que você falou, até ele ficar levantando uma bandeira e ver uma pessoa que te diz, eu não quero que você fique aí, eu quero que você saia daí para amanhã você ter uma vida melhor. Ele vai comprar qual discurso? Então, o jovem imediatista do século XXI, ele não está preocupado mais, talvez, em ficar discutindo profundamente tudo. Ele quer mudar, ele quer sair. E aí, os discursos, independente se é o Paulo Marçal ou não, que trazem essa perspectiva imediata de mudança, são os discursos mais compráveis. A gente viu muito isso acontecer na última eleição. Não porque você está dentro de uma comunidade que você não pode aderir ao discurso de Alphaville. Pelo contrário, eles querem aderir ao discurso de Alphaville porque eles querem ser vistos como Alphaville, querem viver em Alphaville o mais rápido possível e não ficar debatendo como a gente vai melhorar isso aqui. Estou usando uma perspectiva muito curta, obviamente, tem muitas camadas, mas para mostrar o seguinte, que a gente não está numa conversa de 1989. O mundo é outro. Sim, o mundo é outro. Então, eles não vão olhar e questionar necessariamente o influenciador A ou B. Eles vão querer ter aquela vida também. Sem necessariamente questionar como a pessoa tem aquela vida, o que ela faz para ter Não aquela é porque vida. não é sobre isso para eles. Eles querem ter aquela vida. É claro que, é evidente, você pode, até nós que seguimos pessoas que não são influenciadores e tal, tem que questionar. A gente tem que questionar tudo o tempo todo. Lógico. Mas quando ele vê alguém que está dando certo e vira para ele e fala assim, você vai sair daí se depender de mim, ele não vai parar para olhar para o outro e falar, puta, não, mas vamos discutir isso numa perspectiva
mais profunda. Ele não tem essa paciência. Ele comprou a narrativa, Ele compra a acredita e narrativa vai. assim, e não dá para culpar. Porque ninguém quer Justo. morar num lugar que tenha inúmeros problemas como tem. Ele quer sair de lá. Então, de novo, é discutir menos e mirar mais e fazer acontecer. É complexo. Por isso que eu estou te dizendo. Então, assim, não tem uma profundidade hoje em dia, não só do discurso de comunidade, fora também. Como assim? Não é só porque a pessoa mora na comunidade que ela tem esse olhar. Tá. As pessoas que não moram na comunidade Sim, também têm tem esse olhar. Sim, E também não sim. se aprofundam Sim. em quem elas estão seguindo. E não Sim. estou falando só de político, estou dizendo em geral. A gente segue pessoas, como eu falei agora há pouco aqui, como esse Lincoln, que da noite para o dia ganha 2 milhões de seguidores, que você não sabe o que ele fez anteontem. Ou o goleiro vozinha, que você não entende, sabe assim, Sim. sabe nada do passado da Outro pessoa. dia uma pessoa me mostrou uma influenciadora, falou, essa aqui é uma blogueira, influenciadora. Aí eu questionei assim, então o que ela ensina, né? O que ela passa para você? Ah, não, ela vai na academia, ela... É isso. E o que mais ela te ensina? Você tá colocando sua energia nisso aqui, você para Sim. assistir essa pessoa, né? E a pessoa não soube me responder assim profundamente qual o conhecimento que ela tá trazendo. Porque o senso É crítico... muito doido. O senso crítico morreu. Morreu, mano. Morreu. A gente tem, infeliz, pelo menos no Brasil, ou com as pessoas que eu tenho acesso, e até em nível global, porque o próprio Fundo Monetário Internacional não é o Fundo Monetário, mas... O FMI? Não é FMI, Mundial? era uma outra... O Banco Mundial, Banco Mundial. ele... Minto, eu vou repetir. O Fórum Econômico de Davos, que costuma fazer uma Davos. seleção das skills mais importantes, diz que até 2030 a principal skill é o pensamento crítico. E quando a gente fala de pensar criticamente, Vamos... não é ser o chato, criticar tudo, mas é você fazer exatamente aquilo que você falou aqui. Eu estou vendo alguma coisa, eu me questiono ou eu entro naquele fluxo? Porque aquele fluxo é como acontece com os meus filhos. Quando eles gostam de um influenciador, eles falam, segue ele, papai. E eu pergunto, mas por que eu deveria seguir? Ah, porque ele é legal. E eu falei assim, mas você sabia que toda vez que você vê um vídeo desse influenciador, você está ajudando ele a ganhar dinheiro? Como você vai ganhar dinheiro no futuro? Esse é o tipo de abordagem que a gente deveria ter desde muito cedo. Sim. Claro que é legal promover os outros quando uma pessoa agrega. E eu também não estou pedindo para todo mundo virar o Machado de Assis. Não é isso. Não é só porque o cara tem seguidor que ele é obrigado a fazer um conteúdo chato, pesado. Ele pode entreter. Mas, de fato, você carregar nos ombros, na porta da cadeia, pessoas que estão nitidamente envolvidas com tráfico de drogas, isso diz muito sobre o senso crítico das pessoas atuais. É isso. Isso é a população, né? A população dá voz e dá audiência. Né? E assim, quando saem as notícias, por que o pessoal fica surpreso? Gente, sério que vocês tinham dúvida que isso era isso mesmo? Tava tão na cara que era isso. Hoje eu estava falando com um médico cedo, e ele está falando sobre o problema de educação do Brasil. A gente tem um problema grave de interpretação de texto, mas não só isso. A educação básica do Brasil é horrorosa. A gente faz uma educação do século XIX, com profissões do século XX morando no século XXI. Então, quando você conversa com pessoas que fizeram a educação pública no Brasil, às vezes até particular também, você entende onde está o gap. A desigualdade provoca isso no mercado de trabalho, mas também nas famílias que estão educando. E quando você tem esse vão entre pessoas que se educaram um pouco melhor e outras, você consegue entender o quanto isso é nefasto para a sociedade. As pessoas criticam a China, por exemplo, mas a China tem diminuído esse gap. A China tem qualificado as pessoas desde a base. Elas podem não estar ganhando milhões ou ostentando aqui e ali, mas elas têm uma educação poderosa. A Índia, em muito, também tem uma educação muito poderosa. A Coreia tem uma educação poderosíssima. E aí, quando você tem pessoas educadas, o senso crítico melhora, elas têm mais oportunidades. Aqui, o que a gente está vendo acontecer faz muitos anos as pessoas são mal educadas no sentido de educação. Sim, é isso que eu ia falar. Mal educadas no sentido educacional. Educacional. Quando elas crescem, elas acabam entrando muitas vezes numa universidade que não vai exigir, caça-níquel, que vai te cobrar uma mensalidade baixíssima, e elas saem como profissionais mal qualificados. E aí elas vão para o mercado de trabalho. Aí... Vai ser o teu médico, vai ser teu administrador, vai ser a pessoa que faz o teu contrato. E isso é um problema, porque aqui no Brasil pode até funcionar para uma camada da população,
Mas quando você vai brigar de igual para igual lá fora, esquece. Não dá. Imagina, como é que você vai brigar com o chinês? Não tem como. Não tem como. Outro dia eu falei, gente, na China já é obrigatório IA na Imagina, infância. não tem como. A criança tem que aprender esse negócio na infância. Aqui Imagina. não tem nada ainda. Nossa, Não tá fazendo tem. álbum de figurinha. É isso, pensando em escala global, né? Como é que compete? Não compete. Por isso que o Brasil, ele não exporta tanta tecnologia, né? A gente... Muito pelo contrário, não exporta nem cérebro. Então... Nem cérebro. Isso é um ponto. Teve um caso recente, foi a doutora Tatiana. Esse caso eu gosto mas é muito. um caso. Exato, é um caso. Um caso. Vou te dar não um tem exemplo. incentivo, né? Dr. Nicoleles, que fez o exoesqueleto, é tratado como um rei na China. No Brasil, ninguém fala dele. Então, assim, você vai ter um médico, você vai ter meia dúzia de jogadores, você vai ter 3 influenciadores. Mas o país tamanho do Brasil, 210 milhões de habitantes, a gente devia exportar muita coisa e não exporta. Então, tem um gap educacional, uma conta que ainda não chegou na minha visão, que a gente ainda vai ver chegar. O gap educacional do Brasil. Sim, claro. Você acha que chega... Porque hoje, por exemplo, hoje a gente tem todas as gerações trabalhando junto. Tem 20, 30, 40, 50 e 60. Eu falo por mim, né? Nos projetos que eu atuo tem todo mundo. E mais, tem uma de 10 anos de idade, que nasceu entre 2010 e 2020, que hoje tem 16. Então não é 20, é antes da 20. Antes é a geração alfa. Geração alfa, já está no mercado já? Já está no mercado, porque quem nasceu em 2010, hoje tem 16 anos. Tá. Então é jovem aprendiz. Verdade, Esportista. Eu fui jovem aprendiz, então, por exemplo. 14 anos. 14 anos. Esportista, youtuber, atores. É a nova geração, né? O que essa pessoa Geração quer ser? Youtuber, alfa. né? Geração YouTuber, alfa. olha, geração então, assim, alfa. como é que você... Já está no mercado, já. Super no mercado. Caramba. E já tem gente ganhando dinheiro com isso. Muito. Como é que você qualifica um jovem desse? É difícil, porque como é que você vai ensinar IA? Você vai ensinar, vai morrer no mês seguinte. Então, a questão não é ensinar uma disciplina. A questão é uma mentalidade. E o Brasil não tem essa mentalidade. Não tem essa mentalidade de estudar desde cedo. Sabe assim, a gente tem um país com muitos analfabetos funcionais. Você tem projetos educacionais que param no meio. E aí não estou nem falando de política, tá? Estou falando da mentalidade do brasileiro como um todo, de não preparar brasileiros melhores. É uma conta que vai chegar. Isso tem total... Eu me questiono assim, né? Por que o governo quer deixar a população inteligente, questionar, né? Talvez não seja do interesse. Né? É que assim, mas não dá para culpar só esse governo, você pode culpar todos. Todos, não só esse. Tô falando do histórico, né? Tô falando do histórico. O Brasil é um país colonizado. E sendo um país colonizado, você tem mentalidades que vêm vindo. Sim. Mas eu acho que a coisa mais nefasta do Brasil é a mentalidade pequena de descontinuizar. Vou repetir essa frase. Vai. De descontinuar. Quem veio antes. Então, por exemplo, você vai para a Finlândia ou para um país sério, escandinavo ou até europeu, você tem um projeto educacional, muda o governo entende que o projeto é bom para aquela população, ele vai fazer um pequeno ajuste, mas ele tem continuidade. No Brasil, assim como em vários países africanos, por exemplo, o que a pessoa faz? Ela quer matar o governo anterior para dizer o seguinte, tudo que o governo anterior fez foi ruim e eu vou te trazer algo novo. É um projeto de poder, que é um pensamento pequeno. Você vai para Angola, por exemplo, os presidentes que assumem, eles tiram até o dinheiro de circulação, porque na cédula anterior tem uma efígie, uma foto, o rosto do presidente daquele momento. O ego, né? É o ego. Não pensa na população, Imagina, né? Não, aqui também não. Não, sim, não aqui pensa, também não. claramente não, né? É um pensamento pequeno e muito ruim no médio prazo. Eu gosto de dar o exemplo de Dubai. Dubai, pouquíssimo tempo, virou Dubai. A gente mas aí é outra escala financeira. Sim, mas tem o interesse de fazer o negócio Dubai, ali funcionar, né? Sim, mas Dubai, vamos lá. Dubai é um país de dono. Sim. Quando você tem uma empresa de dono, se o dono for bom, a empresa escala. Se o dono for ruim, a empresa vai para o buraco. Então, eu acho que é uma comparação que dá para fazer em termos. Falando do tempo, né? Menor, investimento e tempo. É muito dinheiro. Sim. É muito menor. Você pode comparar com a China. Com a China você pode comparar. O tempo, né? China, também 40 anos mudou, né? Mudou completamente. Imagina, se você pegar a época de Mao Tse Tung, que as pessoas moravam ainda, tô falando de 60 anos atrás, as pessoas moravam no campo, fritavam e comiam o que tinha ali, quase fazendo sopa de pedra. E hoje você vê a China, que é um colosso global, em menos de 40 anos ou em 40 anos, e esse soft power chinês, cara... A China, para mim, é o
É o grande motor do mundo hoje em dia de inovação. E acho que daria para comparar. Interessante. Daria para comparar. Claro, é outra escala de novo, Sim. financeira e tal. Mas por que a gente não consegue sair do lugar? Me A impressiona. prioridade, né? Me impressiona. A própria prioridade. Concordo. O governo eu vejo muito mais preocupado nos problemas dele. Concordo. Parece uma minissérie. Né? É. Antes, por exemplo, antes da gente gravar aqui, tava ali embaixo, a gente tava passando notícias do governo. Parece uma minissérie. É um querendo derrubar o outro, um querendo pegar o outro. Não vem assim, vamos fazer algo para a população. Acho que não existe isso. Imagina. Né? E quando a gente pega, né, historicamente, o Brasil é o eterno país do futuro. Só que o futuro chegou e nunca acontece. Eu vejo muito o Brasil como uma grande oportunidade. Eu, sou brasileiro, tudo que eu fiz foi aqui, tudo que eu faço é aqui. Mas poderia ter mais incentivos, poderia ser mais, digamos, aberto, ter incentivos. É muito complexo isso lá na ponta e tudo começa ali na educação. É que aquilo, eu não posso falar da minha realidade, porque a minha realidade foi uma criação, claro. E tudo. Mas quando a gente coloca para todo mundo, não é tão simples assim, sabe? Não é. E aquilo, como é que vai competir, sendo que agora a competição ela é internacional, não é mais nacional. A gente compete com todo mundo. Tem que mexer nas crianças. Então, são N complexidades que não vai se alterar agora. Não. As alterações vão demorar anos. Sim, se elas acontecerem. Se elas acontecerem, se for prioridade disso acontecer. E aí no Brasil, se ainda é atravessado pelo racismo, pela violência, pela desigualdade, é muito mais difícil. O que eu estava falando no início do gap é isso. Eu penso que a China, você vai olhar para a China de fora, você pode dizer, não, porque a China é isso, a China é aquilo, o governo, é comunismo. Vai ter gente que vai dizer, puxa, esse governo te castra, você não consegue fazer nada, ele fica em cima. Talvez fique mesmo em muita coisa. Mas, por outro lado, ele incentiva o empreendedorismo. Sim. E vai perguntar para um chinês se ele está infeliz. Você vai muito para a China? Eu vou em setembro. Vai agora. em setembro. Tem um pessoal que foi e falou que é bem bom. Bem bom. Bem bom. E as pessoas estão muito felizes. Sim. Os chineses querem fazer um trabalho, ganhar um dinheiro e voltar para a China, botar dinheiro no país. Por quê? Porque é um país em pujança. Então, a gente tem uma imagem muito ruim do que acontece fora dos lugares que a gente acha que estão promovendo inovação. Eu fui, por exemplo, 2 vezes para o SXSW. E a segunda vez que eu fui foi agora, em março. E tinha uma fração das 1.700 palestras, que foi um fórum Austin Ásia. O que é isso? Não era nem o fórum Texas, que é onde acontece, é o estado, e nem muito menos Estados Unidos. Era só uma coisa muito localizada para falar que tinha dentro de um evento de 1.700 palestras algo relacionado à China, sendo que a China é 40% do motor do mundo. Então, quer dizer, um evento que diz que é o evento mais importante de inovação do mundo, quase não conversa com a China. Por que será? Porque questões políticas. Políticas e essa disputa de narrativa, disso e daquilo. Quando, na verdade, é o seguinte, é muito claro. Metade do mundo nem fala inglês. Se você pegar Índia e China, que tem quase 4 bilhões de pessoas juntas, que é metade do mundo, não é uma fala nem ocidental e muito menos americana. E a gente não está olhando para isso. A gente está achando que Brasil, Estados Unidos e mais 3 países comandam o mundo. Não é bem assim. Não é bem assim. Essa conta vai chegar. Interessante a sua visão, né? E é bom que você tem você tem a visão do todo. Né? Você não começou agora, você viu todo. Não, e eu gosto de me afastar do quadro, sabe, Stefano? A gente está imerso em narrativas. Você vai imerso em narrativas. Claro. Você vai aqui para Faria Lima, você vai escutar que a China é comunista, que isso, que aquilo. Você vai atravessar a rua, vai ter gente que tem negócios com a China e que vai te dizer maravilhas da China. Você vai, sabe assim, cara, então depende da mesa que você senta. Tudo é narrativa. Agora, né? se você sentar em mesas e você tiver juízo crítico, você vai extrair o melhor ou o pior. Eu posso estar numa conversa com 500 pessoas falando mal de A ou mal de B. O juízo é meu. O juízo crítico é meu. Por isso que eu gosto, eu acho importante ler e acompanhar pessoas com as quais eu não concordo. Olha, que insight interessante esse. Eu estou o tempo todo identificando narrativas e conversas de pessoas com as quais eu não me identifico, eu até não gosto. E você acompanha? Claro. Com qual o intuito? O de intuito entender final. como elas pensam. Entender como se eu quero debater pensa. com alguém, Tá. se eu quero, por exemplo, entrar em campo contra você e preciso jogar com você, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Entender como eu... Lógico, te analisar. Onde você joga, o que você faz, preciso mapear. E as pessoas não fazem isso. Elas acreditam que o que elas falam vai convencer o outro. Então, por exemplo, você vota em A
E eu vou chegar aqui com a minha narrativa do porquê B é importante. Não, porque B... Você não vai se convencer. Impossível. Isso não existe. Só que as pessoas acreditam que sim. E aí, quando eu chego aqui, entendo como você pensa, e você começa a lançar aqui tudo o que você entendeu sobre A, e eu, malandramente, já analisei, já estudei, eu vou pegar esse argumento aqui e vou falar, ó, eu vou trabalhar meu argumento contra você. Isso é meio óbvio, né? Mas as pessoas não fazem. Isso é uma grande Claro. habilidade, né? No mercado de Cara, trabalho, posso para falar, tudo. mas pra cá entre tudo. nós, deveria ser o mínimo, né? Se eu quero saber, se eu vou sentar numa mesa com você e eu sei que você vai tentar me pegar no contrapé por algum motivo, por isso, por aquilo, o mínimo que eu tenho que fazer é estudar quem está do outro lado. E isso vai melhorar o meu juízo crítico e vai me dar munição para não ser pego de surpresa. Eu gostei desse insight de seguir, acompanhar quem você não concorda Sim. para aprender. E realmente, né? Como é que você vai conversar com a Claro. pessoa se você não entende como a pessoa Não, pensa? como é que você vai contra-argumentar? Então, por não tem exemplo, como, se eu né? venho no teu podcast, Código Polidoro, aí eu chego aqui e eu sei que esse é um podcast, tô chutando, né? Que é contra educação de base. Ou pior, um podcast que fala o seguinte, não acredito em faculdade. Diploma não é para ninguém. Se eu chego aqui e sento com você e eu acredito que diploma vale, a gente vai ficar numa eterna lenga-lenga. Agora, se eu vejo teus argumentos, estudei você, sei como é que você pensa, sento aqui, na primeira que você falar, eu vou contra-argumentar, tentando demover o teu argumento. Eu me preparei para isso. Tem uma frase do Bernardinho que é maravilhosa, Qual? que é assim, todo mundo fala, tá com medo, vai com medo mesmo. O Bernardinho fala, tá com medo, vai com medo mesmo, mas vai preparado. E o vai preparado é o que faz toda a diferença. Só que a gente não se prepara. A gente entra... Forte essa aí, hein? a gente Forte. entra no campo ali, acreditando que tudo que a gente estudou, que o outro não estudou, tudo que a gente se preparou, que o outro nunca se preparou, ou que você vai ali com a cara e com a coragem, com a força, e o outro está lá. Quando, na verdade, o outro ou a outra podem estar muito preparados. Podem ter feito esse exercício, inclusive. Essa Essa é a lição de casa. lição de casa, pô. Então faça isso, é importante, é importante. Eu Claro. gostei muito. Eu acho, inclusive, até um insight bom, que assim, não é bom você só seguir aquilo que Claro você... que não. Né, que é meio que você tá se revalidando, Então né? vamos lá, vou te dar um Vamos exemplo. acompanhar coisas contrárias. Eu gosto de fazer isso também. E as redes são mestres nisso. Elas te enfiam numa bolha e você não sai mais. Eu falo isso pra todo mundo. Eu falo, a sua bolha é diferente da minha. Claro. A pessoa me pergunta um negócio, fala, você não viu? Eu falei, não. Exato. Porque eu não tô na sua bolha. O que eu vejo não é o que você vê. E cada pessoa é assim, né? E os algoritmos são feitos para isso. São. Tirando um pouco do TikTok, que é mais por assunto, e o próprio Twitter, que tem a hashtag. Então, se eu coloco hashtag Polidoro, o Twitter vai me trazer quem falou bem e quem falou mal. Mas, por exemplo, LinkedIn e Instagram são redes de amigos. Redes de amigos. Quando eu tenho você no meu LinkedIn e curto alguma coisa sua, ou no próprio Instagram, vai aparecer mais Stefano para mim. Ponto. Então, minha bolha ela fica cada vez menor. São aquelas 8, 10 pessoas. O resto nem aparece para mim. Eu nem sei quem eu sigo ou deixo de seguir, porque é tanta gente que eu fui seguindo ao longo da vida, as pessoas não aparecem. Até porque se algumas aparecerem, eu vou deixar de seguir. Então nem, Eu ia falar nem isso apareça. também, nem apareça que eu também. Não apareça na minha frente. Quando eu vejo gente que eu não acompanho mais, eu Não, e deixo assim, de seguir. tem pessoas Pronto. que eu sigo que eu nem lembro da onde. Se conheceu num evento, fazia sentido naquele momento e tal. E tem pessoas que eu sigo que não me seguem e conversam comigo o tempo todo. Me respondem, são gentis, não me seguem. Não faz sentido. Hoje, como você vê essa, digamos, essa versão física das pessoas e a versão digital, né? Porque hoje elas se unem. Né? Eu penso que uma elas é trabalham continuidade. em conjunto, né? Sim. Então, pô, enquanto, sei lá, enquanto a gente está dormindo, tem alguém vendo o nosso conteúdo Sim. e julgando a gente. Sim. Né? O cara vai falar mal ou vai falar bem, e ele para fazer isso. Eu acho isso, assim, incrível. Como é que cara, você vê isso hoje, assim? Assim, vai mudando, né? Vai mudando. Acho que hoje tem uma... Eu entendo como uma continuidade. Não tem como você, pelo menos no meu trabalho, Legal. eu ter uma vida presencial, carne e osso, e não ter uma vida digital. Para mim. Eu acho que eu venderia muito menos. A minha segunda metade de vida, vamos dizer assim, o meu segundo tempo de vida, ou terceiro, ele explode no LinkedIn, como eu falei em 2016. Se não fosse o LinkedIn, eu seria completamente outra pessoa. Não nos valores, não na essência, o meu DNA seria um cara igual estou sendo aqui com você, mas o meu conhecimento, a forma com que eu abracei outras carreiras, apresentador, palestrante, educador, mentor, cara, hoje eu faço 500 coisas. Sou colunista da Exame.
Sim, eu Eu lembro. vou fazer o meu 8º TEDx. 8º. Legal. Tô em palcos, cara, do Brasil inteiro, ou quase inteiro, e alguns palcos do mundo. Cara, faço parte do conselho de reputação da Ipsos, agora na comunidade da OpenAI no Brasil. Então, assim, Sim. são títulos, são chancelas e espaços que eu só ganhei, ou só abri essa porta, porque eu tô no LinkedIn muito bem ranqueado. Então, seria ridículo dizer que minha vida não mudou. Mudou 250%. Eu devo quase tudo ao meu interesse e minha curiosidade, mas também a oportunidade de ter uma chancela e as pessoas que me seguem. De poder falar, né? Poder colocar o que você pensa, a forma que você... Exato. E olha, eu não colocar sou, suas nem, não ideias. sou nem um cara que tem uma comunidade assim, sabe assim, vamos supor, você pega o Joel J, que é um cara brilhante. Se o Joel J falar assim, amanhã, 5 da manhã, piscina gelada, vai ter pelo menos 1.000 pessoas ali na porta falando, não, eu vou tomar esse banho gelado Verdade, porque né? é o Joel J. Pô, que loucura. Eu não sou esse cara. Eu não tenho nem essa habilidade e eu também não tenho essa comunidade tão aguerrida. Mas eu vejo você muito no mercado, igual você falou no começo, muito influente. Você é uma pessoa Sim, eu extremamente influente, extremamente estratégica, tanto que eu converso com outras pessoas que falam de você. Ah, Que nem que bom. ontem eu tava aqui no podcast, falei, pô, mas eu vou entrevistar o Mark e tal. Uma pessoa falou, você vai entrevistar o Mark, que legal, eu conheço ele. Que legal. Conheço assim, não conhece, Sim. mas conhece de acompanhar. E aí você vai, pô, da onde você conhece o cara? Pô, dentro da empresa. Então você tá Que inserido legal. realmente dentro das empresas. Sim. Entende? E isso é extremamente interessante para tudo, né? É muito interessante, é muito generoso da parte das pessoas também, eu me sinto muito grato e sei também que eu preciso lustrar isso todos os dias. É como você pegar um paninho e ficar lustrando tua marca pessoal. Não dá para você sentar em cima, falar, cheguei aqui, vou ficar. Então eu tô o tempo inteiro me reinventando, como você citou, para eu continuar sendo relevante para essas pessoas. O que eu posso agregar? O que eu posso trazer de diferente? Que seja um olhar, que seja um comentário, que seja um insight, que a pessoa fala, pô, legal, não vou abandonar. Porque nesse jogo, imagina, 10 anos atrás você estava onde? Nossa, eu tô com 32, 22, eu tava encerrando o balé. Eu era bailarino. É mesmo, que Tava, animal. assim, eu tava na transição de Que projetos. legal. Eu tava começando a fazer projeto de tecnologia maior Tá. e encerrando a parte de balé que eu dançava. Então, olha que tal. loucura, Tava invertendo, cara. assim. Se você pega pessoas hoje da tua convivência, com certeza tem uma turma do balé que está dançando balé até hoje Sim. e vivendo disso. Sim, E você foi completamente para um outro lado. do outro lado. Olha que coisa louca. É. Balé, eu nunca imaginaria. De verdade. Você pode falar qualquer coisa, menos balé. Menos balé. Mas Por que aí, eu tô te dizendo isso? Porque a gente... E outra, tem coisas do balé que certamente você pra usa tudo, muito hoje. disciplina. Exato. pô. Então, eu vejo que assim, só para completar esse arco, eu fico muito feliz e muito grato, mas eu sei também que eu tenho uma responsabilidade comigo de me atualizar e de mostrar para as pessoas que De eu se posso manter agregar relevante, e eu não né? quero também ser essa pessoa que, puta, fica em cima o tempo inteiro. Então, é um jogo duro, não é fácil. Tem muita gente, imagina, quando eu virei LinkedIn Top Voice, em 2016, tinha 27 milhões de brasileiros no LinkedIn. Dias atrás, completou 100 milhões. 4 vezes mais. Nossa. Então, como é que são 4 vezes mais pessoas colocando conteúdo? 4 vezes mais gente para ver os teus conteúdos. Não no sentido de audiência multiplicada por 4, mas de audiência pulverizada por 4. Pulverizada, né? É muito mais Porque vai vir difícil. mais gente falando, aí você tem que se manter relevante. Mas te digo que você é extremamente Não, relevante. posso ser mais, preciso trabalhar mais. Tá indo muito bem, assim, Obrigado. enfim. E não sou eu que falo, eu achei incrível ontem aqui, do nada. Eu sigo, mesmo? pô, amanhã ele vem aí, depois eu conecto, Que né, legal, com o Mark e quero tal. super. Pensando, Mark, pensando assim, no lado, Mark, pessoal, como Sim. que é a sua rotina para fazer tudo isso aí que você... Pois é. Porque você não vai faz perguntar bastante coisa. o que me move? Não. Eu posso te responder. Pode? Não, eu vejo assim, Outro dia me perguntaram o que te move. O Eu que falei, te move? Os boletos. Tenho 2 Os filhos? boletos, Pô, né? claro, né? Lógico, Coloca lógico. 2 boletos aí pra É. você ver. Mas, assim, a sua rotina, a sua dinâmica, porque você é um cara que conversando, Sim. assim, você tem uma mentalidade extremamente jovem aqui, assim, é interessante. Eu já conversei com gente jovem que é velho. É o famoso jovem de alma velha. Nossa, Sim. meu, o cara não tem vontade de fazer nada. A dona Olga, de 92 A anos. Dona Olga. Mas você não, você
tá voando, assim. Parece que tá começando agora. Tipo Puta, assim, que bom esse feedback. Com toda a experiência, obviamente, né? Mas Sim. quando vamos colocar 10 anos pra frente, imagina como serão os seus próximos 10 anos, com tudo que tá acontecendo no mundo. Eu vou te falar. Cara, é muito legal, assim, ver os próximos anos, sabe? Tem uma frase que você não me perguntou, mas eu vou adiantar um código. Vai adiantar Não o vai código. ser o código do final. Tá, vai. Mas seria um código agora, que é a energia não mente. Energia Eu não acho mente. que é uma questão de energia. Não a energia que eu sou o cara mais vital, vou acordar de manhã, vou explodir, não é isso. Tá. Mas a energia do frescor, assim, sabe? De você querer ter algo fresco na mesa. Tá. Então, eu tenho 2 filhos pequenos, 10 e 12, não tão pequenos, mas eu me interesso em saber o que é farma-aura. Sabe o que é farma-aura? A menor ideia. Farma-aura. Eu me interesso em saber o que minha filha está usando de maquiagem. Eu me interesso em saber quais são os memes que meu filho está vendo. Eu não tenho essa conversa de virar e falar, pô, mas coisa chata, por que você está ouvindo isso? Sabe assim? Eu tento entender. Você traz eles pra perto. Trago eles para perto e eu acho que tem uma questão de curiosidade pessoal, de ver o mundo avançar e de ter uma conversa fresca. E outro dia eu estava entrevistando o Michel Coforado, que escreveu Coisa de Rico. Já li esse livro. Já li esse livro. Muito bom. É um gênio. E ele é antropólogo. É. E aí, olha como ele é sagaz. Ele está agora lançando isso no teatro. Então, ele vai levar essa conversa para o teatro. Vai Ele estourar. fala muito bem. As Ele é muito peças inteligente. vão- E entrevistando ele no Web Summit, ele falou, olha, cara, eu gosto de Anitta, mas eu também gosto de Hegel. Justo. Então, assim, eu consigo juntar os dois na conversa. E para mim é a mesma coisa. Eu gosto de coisas que as pessoas vão dizer, nossa, mas que horror, você assiste isso? O que tem a ver e tal? Que eu adoro. Pode ser site de fofoca ou reality show. E também tem coisas que eu gosto que são mais profundas. Então, eu não quero ser visto ou me ver como uma pessoa nem muito intelectualizada, no sentido de, nossa, vamos falar com um grande Mark e tal. Eu não quero estar nesse espaço. E também não quero ser visto como um cara raso. Eu quero estar no meio termo. Por quê? Porque eu quero sentar nas duas mesas. Você falar com todo mundo. Eu quero sentar, eu quero ser recebido por pessoas. Não quer dizer que eu vou entrar num lugar e falar assim, aí rapaziada, eu não sou essa pessoa. Mas eu posso ser escutado do meu jeito num lugar desses, como eu também posso ser visto de outro num outro. Eu acho que esse lado camaleônico... Isso é fragmentado, né? Já viu aquele filme Fragmentado? Não. Filmaço. Bom? Sério? Muito bom. É um dos melhores filmes que eu já vi. O ator faz 15 personagens no mesmo filme. Caraca. E você vê os 15 personagens. É mesmo? É uma habilidade, foi uma habilidade incrível que ele fez. Tanto Vou que eu tô ver. referenciando. Porque assim, ele faz tudo no mesmo filme. E tem um filme que me indicaram Fragmentado. chamado Limitless. Já vi também. Já viu? Acho que já vi. Não me é estranho o nome. O cara toma uma pílula Sim. Aí ele fica... e ele fica 100% ligado. Sim, o cérebro dele, né? O cérebro Ativa. fica 100% Já vi esse ligado. filme. Já vi esse filme umas 3 vezes Assim, já. é difícil estar nesse lugar, né? De estar 100% ligado. Sim. Mas eu tento chegar perto. Dá pra sentir aqui. Eu tento estar presente, mas eu também tô ligado, né, nas conversas que a gente teve lá embaixo, também tô ligado. É mais difícil, porque na verdade é impossível, né? Você ficar fragmentado nesse nível e prestar atenção em tudo e tá bem em tudo. Mas eu tento estar ligado. Sabe assim, mas você nunca desliga? Óbvio que eu desligo. Mas eu tento estar mais ligado que o normal. Não sei se isso é bom, tá? Pra audiência escutar. Se a audiência vai gostar. O que é farmar? Farma-aura. Agora explica. Cara, eu acho que farmar vem de farm, que é você juntar as coisas ali nos games. Tá. E aura é quando você tem uma pessoa que tem uma presença muito forte. Farma-aura. Farmar é quando você está criando. Tá. E aura é uma presença muito icônica. Então, por exemplo, Cristiano Ronaldo, aura. Quando o Messi está na frente de todos os jogadores, aura. É o que a molecada fala. Que interessante. Então, assim, farmar aura é, isso aqui não tá farmando aura. Tipo, você não tá sendo incrível. E as coisas mais simples. A molecada, ela tem uma insight bom esse uma aí, capacidade. Né? Outro dia minha filha falou, pô, pai, lacrou. Faz uns 2 anos. Eu falei, como assim lacrou? E não era do viés ideológico. Eu falei, por que ela entende por lacrar? Eu falei, como assim? Ela falou, você conseguiu. E é isso, né? Realmente. É simples. Pô, pai, lacrou, o que é? Pô, conseguiu. Então, olha, é muito menos complexo do que deveria ser. E a gente coloca muito essas questões em cima. Quando, na verdade, a vida pode ser mais simples. Seus filhos são geração alfa, né? Geração alfa. Você tá aprendendo Tô ali arrasando, tudo que eles fazem. Porque, né? cara, é o seguinte... É a próxima geração aí. São as pessoas, se você parar para pensar de uma maneira inteligente, que acho que quem faz muito bem isso é Felipe Neto, entre outros, essas pessoas estão fazendo o quê?
Elas estão atualizando e criando audiências mais jovens. O Cazé, que conversa com essa molecada, e conversa com pessoas mais velhas também, mas conversa com a molecada, ele vai ter pelo menos 8, 10, talvez mais anos de vantagem do que outros. Por quê? Porque ele está conversando com esse público. Sim. Ele tá São falando. as pessoas que vão crescer com ele, que vão continuar acompanhando, que vão... Ele tem uma longevidade maior do que uma pessoa que tem a minha faixa etária, 50 anos, daqui no ano que vem, daqui a 10 vai ter 60, daqui a 20 vai ter 70, daqui a 30 vai ter 80. Quando o Cazé fala com alguém de 30, mento. Quando ele fala com alguém de 15, daqui a 30 anos vai ter 45, que não é nada. Para pensar. Os meus vão ter 80. Então, veja, eles estão atualizando a audiência e estão atualizando as conversas. As marcas precisam fazer Claro. isso, né? Isso tem que estar na estratégia de comunicação. Longevidade é isso. Como é que eu vou vender? Vamos supor que eu seja uma marca, eu sou a Chanel. Tá. Eu vendo para pessoas hoje, em 2026, de 50 a mais. Tá. Maravilha. Daqui a 10 anos, elas vão ter 60 a mais. Mas tem inúmeras marcas que já estão conversando desde o Roblox com as crianças. Daqui a 5 anos, são essas crianças que vão Lá ter no dinheiro Roblox? na mão. Claro. Fazendo lá... Muito. Que legal. Você quer estudar comportamento? Vai estudar games. 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 Essa é Você boa. tem Esse insight idioma, você tem música, você tem roupa, você tem skin. Os games são uma indústria maior que cinema, né? Claro, só que a gente não vê. E quem que estão os games? Os moleques e as Sim. meninas que vão ter dinheiro amanhã para comprar da tua marca. E tem gente hoje, eu conheço gente Claro. eu conheço gente de CSGO, é um mercado Claro. gigantesco Claro. que o pessoal não olha, fala mal porque desconhece, Claro. fala mal porque desconhece, mas movimenta bilhões de Então, dólares. para pensar. Bilhões de O que dólares. você prefere? Ter uma audiência que compra muito de você hoje, mas daqui a 10 anos vai ser uma audiência mais velha? Ou uma audiência que ainda não compra tanto, que você está farmando aura ali com eles, e daqui a 10, 15 anos vão ser os potenciais consumidores, os decisores do amanhã e que cresceram com a tua marca. É muito mais sobre isso. A gente cresceu, você talvez até menos, com William Bonner, com Lembro, Fantástico. lembro. Pergunta se essa molecada assiste televisão. Não. Eles não sabem nem que canal que é a Globo. Molecada, tô falando. É. Não sabem o que é grade televisiva, que horas que passa qualquer coisa. É outro mundo. Mas elas estão ligadas na Netflix, no Roblox, Tão ali. no Duolingo. Duolingo também. Muito. Então é um outro mundo. E quem não jogar esse jogo, não tá nessas... Eu não tô dizendo aqui que eu vou chegar aqui amanhã e vou ficar falando só gíria de moleque ou vou falar só de games. Não é sobre isso. Mas se eu não tiver muita consciência de que o mundo mudou e que eu preciso atingir essa turma e que eu preciso atualizar a minha audiência, daqui a 10 anos eu tô morto. Tá irrelevante. Ou né? menos. Ontem eu estava numa conversa com um advogado, ele fez uma pergunta extremamente interessante. A gente estava conversando, né, negócio, projeto, ele falou, Stefano, o que você recomenda para o meu filho de 20 anos estudar? Eu falei, nossa, pergunta interessante, né? Sim. Não, porque ele conhece um pouco da minha trajetória e Sim. tal. Eu falei, bom... E me pegou meio de surpresa, eu não estava pensando que ele ia soltar uma dessa. Aí eu falei, eu acredito muito na inteligência artificial, em comunicação, que é o que eu faço desde sempre, tecnologia em si, né? E aí eu até especifiquei, eu falei, e fora, por exemplo, fora do país, já está se tornando importante um executivo que é o Caio, que é o executivo que cuida da arquitetura de inteligência artificial. Está começando agora, então daqui a pouquinho vai estar maior, pela idade dele, 20 e tal, então possivelmente ele, se entrar nessa linha, vai se dar Sim. muito bem. Vai Sim. se dar muito bem. E eu achei interessante a pergunta dele. E aí eu vou perguntar para você. O que você acha hoje importante para os jovens estudarem pensando nos próximos anos? Nossa, tudo menos IA. Olha só, interessante. Porque é o seguinte, vai. A IA, eles precisam evidentemente ter uma noção boa Tá, e precisam ter o ferramental. tá. Então, claro que é mais interessante para meu filho de 12 anos saber mexer no chat GPT com ressalvas do que não mexer. Tá. Isso é importante. Mas mais do que isso, ela precisa ter o pensamento crítico, ela precisa ter curiosidade, ela precisa ter autoliderança, ela precisa ter um juízo diferenciado, ela precisa ter uma habilidade de edição de texto, ela precisa saber fazer boas perguntas. Então, veja, tem inúmeras coisas aí no meio que vão te formar uma pessoa com mais repertório do que o ferramental. Porque o ferramental, e isso é muito legal você ter levantado, veja como é contraintuitivo e importante o que eu vou te dizer. Quanto mais a tecnologia avança, mais o humano aparece. Sim. Então, se você ter uma
inteligência artificial generativa potente na tua mão, mas você bota do outro lado uma criança ou alguém que não tem senso crítico, vão sair perguntas pobres e o material que vai ser gerado por essa IA vai ser um material pobre. Vai vir uma resposta aberta, vai vir um reporte super raso, vai vir um texto 100% formado pela LLM. Quando você tem alguém que sabe fazer boas perguntas, que tem repertório, que olha para aquele material de forma crítica, que monta algo rico e que extrai o melhor da máquina, você vai ter coisas ali muito mais potentes, muito mais bem feitas. Esse é um ponto. Quando você está na era dos agentes, que é o nosso caso hoje, e você avança com os agentes, o que vai falar mais alto, exatamente como você cita aqui, é o teu poder de arquitetura. Como é que você arquitetou esse gerenciamento? Como é que você fez os agentes conversarem? Qual foi a confluência que você usou? Como é que você vai supervisionar? Qual é a visão que você usou? Então, quanto mais a gente vai avançar na tecnologia, mais vai ficar evidente aquilo que a gente estudou, como a gente farmou a aura, Não, como a mas gente foi bom. criou nossa complexidade e quanto a gente tem de repertório. Então, Repertório. para mim, está muito claro hoje que existe uma nova visão de profissional nascendo. A gente tem visto recentemente um profissional chamado HIC. Já ouviu falar? Não. HIC. Não. High Impact Contributor. O que é isso? Um contributor, um contribuidor, um contribuinte ou um liderado, colaborador de alto impacto. Ou seja, é uma pessoa que tem um bom juízo crítico, uma pessoa que tem skills que vão além do hard e do soft, que é um híbrido das duas, que munida de muita IA, consegue ter um impacto grande. Então, é uma espécie, como falou o Piero, CEO da Startse, talvez o próximo líder não lidere ninguém. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa que tem um arcabouço de skills, uma pessoa estudada, uma pessoa viajada, uma pessoa letrada, uma pessoa que tem um senso crítico forte, e ela está com uma boa IA na mão, ela vai fazer miséria. Sim. Ela vai trabalhar por um departamento inteiro. E você está diante de uma delas. Eu mudei completamente a minha visão de trabalho em 30 de novembro de 2022, quando nasceu o ChatGPT. Eu peguei o alfa deles até. Eu mudei por completo. Mudei Legal. o meu jeito de trabalhar, mudei meu jeito de falar e te digo mais. Tem pessoas com as quais eu me relaciono que eu só consigo responder para essa pessoa quando ela passa pelo filtro do ChatGPT. Por quê? Porque eu criei agentes para me relacionar com determinados tipos de pessoas. Então, eu, Mark, delego para aquela inteligência aquilo que eu penso que eu deveria responder e a inteligência me responde, olha, eu não iria por esse caminho. Conhecendo quem está do outro lado, eu responderia dessa forma aqui. E sabe quanto melhorou as minhas relações? 90%. Bacana. 90% de evolução. Que uso interessante. Sim, porque, de novo, será que eu deveria usar só para eu criar um relatório, um report, ou fazer perguntas melhores para uma entrevista? Ou eu posso usar para me consultar? Eu não estou dizendo substituir um psicanalista. Eu tenho um psicanalista, embora, e aqui muita gente pode me criticar, eu também me consulte de vez em quando. Quando você vai numa sala e você pergunta, quem se consulta com o ChatGPT em nível pessoal? Você vai ter 5 pessoas que levantaram a mão e 95 que não. Mas você pode ter certeza que das 95, umas 80 já fizeram, ou estão no processo. Porque é tão intuitivo quando você tem uma coisa que está à sua mão, que te conhece, embora você entenda que seja uma máquina ou um algoritmo, é tão verossímil que você acaba se entregando aos poucos. Ele vai falando com você. Ele vai falando com né? você. Aí você está em casa, sábado à noite. Ele gosta deprimido, né? sem conversa, precisando resolver um problema muito sério. Você vai ligar para o teu terapeuta sábado à noite, é muito mais difícil. Você está angustiado, você está preocupado, você quer trocar uma ideia. E a ideia vem. Se você fizer esse teste, a ideia vem. Por que vem, então, uma ideia quando eu estou criando um report, alguma coisa, e não vem uma ideia no pessoal? Se você mudar um pouco o shift, o jeito como você olha para isso, eu te garanto que o ChatGPT passa a ser um companheiro para você do dia a dia. Eu não estou dizendo para substituir, não é sobre isso. Estou dizendo que existe uma facilidade
nessas IAs muito grande que está mudando a forma como a gente pensa, como a gente trabalha e como a gente cuida da gente mesmo. Sim, ela vira um layer cognitivo. Exatamente. Ela fica na camada, pensa. Antigamente você pensava e fazia. É, Hoje, thinking e coloca exato. nas ferramentas, dali tem a extração. Isso chama-se layer cognitivo. Isso é. Eu fui em maio para os Estados Unidos, Esse agora? agora, pela Adobe, Quando você foi? em maio. Que dia? Lembra? Ah, não lembro. É que eu fiz aniversário dia 12. Ah, é? Que Fiz legal. 32. Que legal. E aí, Minha como irmã, é que foi? Minha Como irmã é é de 14 de maio. Ah, touro. É. Isso aí. Gente boa. Gente boa, mas chifra. Tô zoando. Leia, te amo, tô Adorei. brincando. Adorei. E como é que foi com a Adobe? E aí, com a Adobe, aconteceu uma coisa muito louca, porque eu vi uma palestra do Jensen Huang, com o CEO da Adobe. Jensen Huang, fundador da NVIDIA, NVIDIA. 5 trilhões de dólares, com T, Pouco. pouco. E eu fiquei uns 10 meses do cara. E ele falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele falou, cara, quando eu uso meu Adobe Photoshop, o Jensen falando, eu, Jensen, uso uns 7%. O meu agente usa 100%. Por que eu não vou usar o meu agente? Então, veja, tudo que a gente está conversando aqui, muita coisa eu vou guardar, muita coisa você vai guardar. A máquina guarda 100%. Guarda 100%. Então, hoje, todas as minhas conversas, tirando essa daqui, obviamente, mas de trabalho, reuniões, e sempre pedindo autorização, são gravadas. É, também. Porque eu pego tudo isso, seja do cloud ou do meu gravador, transfiro para minha máquina, Sim. a leitura é muito mais precisa e eu não deixo ponta solta. Sim. Isso é ser um contribuidor de impacto. Quando, na verdade, lá atrás, as pessoas ainda, ou até hoje, ainda estão anotando. Quando você anota, você não presta atenção. Nossa. Eu tenho um fluxo que eu mostrei num projeto nosso, que é toda call que a gente faz lá, por exemplo, isso é simples de ser feito, né? Toda call já vai pro agente, já resume, já dá os próximos passos. Sim. Nossa, que ganho de produtividade, Claro. né? De eficiência. Que é o High Impact Contributor. Pra gente poder focar, pô, que nem aqui a gente tá todo o tempo focado Exatamente. aqui, né? Depois, uma coisa que eu faço, todos os episódios que eu gravo, eu pego, decupo, jogo pra pegar o que eu aprendi naquele episódio, Que legal. sabe? Fico Que isso. legal. Pra gente conseguir, eu vejo muito o que você falou, assim, a tecnologia avançando cada vez mais, vai precisar cada vez mais do ser humano, porque a tecnologia vai fazer Sim. muita coisa, então, Sim. o que a gente vai Mas o fazer ser que humano- a tecnologia não faz? Nesse lugar, nesse espaço que você mesmo citou agora há pouco, que é um espaço de supervisão. Supervisão. Num espaço de você Sim. arquitetar alguma coisa. Por isso que a educação faz tanta diferença. Eu chamo de profissional híbrido. Profissional híbrido. Que é o Só profissional que usa a bagagem dele com a tecnologia, as ferramentas atuais. Mas eu vou te trazer um quadro preocupante. Vai. Nesse momento, tem algo que eu chamo de pirâmide sem base acontecendo. Pirâmide sem base. Nunca É. ouvi. Por favor. Que é o quê? Quando você tem a IA substituindo tarefas simples, Tá. você também vai eliminando o quê? Fricção. Sim. E aí eu preciso contratar pessoas para trabalharem no meu negócio. E em vez de eu contratar 5 meninas e meninos para ficar no Excel ali, gerando fricção, eu vou contratar um agente que vai trabalhar por 20, não vai reclamar, vou pagar muito menos e o trabalho vai sair melhor. Sim. Só que a fricção, ela é importante para quem está entrando no mercado. Porque essa molecada, primeiro, não vai ter tantas oportunidades de trabalho, está sendo substituída pela IA. Depois ela pode trabalhar com a IA. E um grande problema da IA como teu chefe é que ele te valida muito e tem pouca fricção. E depois, e não menos importante, quando você tem uma mistura de IA com TikTok, como chefia, como aprendizagem, e não pessoas, automaticamente está dizendo para essa menina ou para esse menino que está começando que o trabalho ele tem menos supervisão. Ou a supervisão da máquina é mais simples, não tem a fricção, você não lida com as emoções do outro, você não chega a conclusões, você não bate boca, você não discute, é tudo muito... É binário. binário, Binário. E material. Sim, é binário, a máquina. Só 0-1. que, pensa comigo, Stefano, essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje, tendo essa experiência inicial que é ou ser validada por uma máquina, ou aprender as coisas na rede social, ou ter pouco contato com outros seres humanos, além dessa pessoa se fechar em copas, porque pouco a pouco ela vai deixar de lidar com gente só para lidar com a máquina, é mais confortável. Mais confortável. São esses e essas os líderes de 2035. São essas pessoas que daqui a 9, 10 anos vão começar a liderar as empresas. E são pessoas formadas
pela inteligência artificial. E como é que não vai por liderar outra. a gente, né? Não, impossível. Não Não só vai. liderar a gente, como tem muito mais validação do que uma pessoa te dizendo sim ou não. A máquina te valida muito mais. Vamos supor, eu falo assim, pô, o código Polidoro, eu gosto muito dessa cor. A máquina vai te dizer, eu também adoro, ficou lindo e tal. Puta, mas pensando bem, o vermelho não gosto. Pois é, vermelho não é muito legal. Então, quer dizer, você não tem uma discussão. Não vai contra o que você Não, pensa, né? não vai contra. E isso é um problema. Quando você é validado o tempo todo, Isso é você não verdade. cresce. Isso é Porque a verdade. criança cresce Olha e que é educada, porque ela tem limite. Isso é interessante. Quando você essa tem uma coisa visão, que hein? não tem limite, você vai crescer para onde? Para os lados. Então, é uma situação que eu vejo como muito preocupante. Pirâmide sem base. Sem Achei base. interessante. Você vai ter uma pirâmide social cuja base não existe. Interessante isso aí. É. Para quantos anos você pensa isso aí? Esse impacto real? Eu acho que ele já está acontecendo. Um Você tem que lembrar o Tá seguinte. incipiente, né? Mais ou menos. Antes até da pandemia, que a pandemia é um grande divisor de águas, né? Mas antes da pandemia, você tinha algo que chamava nem. Geração neném. Nem estudava, nem trabalhava. E alguns dados diziam que uma parcela grande, talvez 30%, eu posso estar equivocado, de pessoas entre 20 e 30 anos de idade nem estudavam nem trabalhavam, que é muita coisa. Porra. Depois de uma pandemia, com a chegada da IA, em que as empresas estão demitindo e trocando departamentos inteiros por softwares ou por 3, 4 contribuintes, vamos dizer assim, colaboradores, onde estão essas pessoas? Então, eu acho que existe uma questão nova aqui que a gente não está dimensionando muito, nem. Nem estuda, nem trabalha e nem procura. Sabe assim, a pessoa desencanou. Aí você vai para a televisão ou para o YouTube e você vê pessoas pregando que o diploma não presta da universidade, que é um absurdo. É absurdo isso. Que todo mundo pode ser empreendedor, o que não é verdade. Não é verdade. E que você não precisa ganhar menos para se sujeitar. Essas pessoas se sentem confortáveis para dizer o seguinte, eu não vou entrar nesse hall de ganhar R$2.000 por mês e tal. E aí vão sumindo algumas profissões, vão nascendo outras. Então, por exemplo, você tem muito mais gente interessada hoje de pegar e fazer um Uber do que ser açougueiro. A pessoa quer muito mais fazer um trabalho, mesmo que pague um pouco menos, mas que seja digital, do que ser costureiro. Sim. Então, algumas profissões manuais tendem a ir desaparecendo. É um cenário complexo. E ao mesmo tempo elas vão ganhando valor. Eu conheço, por exemplo, costureira Sim. que tá Sim. indo super bem, porque não tem. Não. Aí não tem. Ela sobe o valor, né? Sobe o valor. Então, mas quem vai se sujeitar? Sei a lá, começar. É um ponto que jovem, né? Que jovem que vai falar. Que vai querer falar, não, quero ser açougueiro, quero cortar carne. Ninguém vai acordar falando isso. É interessante isso. É uma mudança de era completamente, né, Marco? É uma mudança de era. E a gente não sabe onde vai dar, porque é só a ponta do iceberg. Você não tem como dizer, daqui a 10 anos vai ter isso, ou daqui a 12 anos. Não, ninguém sabe. Pode ser uma coisa que pode ter inúmeros desdobramentos, até desdobramentos de guerra, né, exércitos digitais e tal. E você pode ter uma mudança de... Agora, o que é inegável, é que a entrada do ChatGPT mudou o mundo. Sim. As IAs todas mudaram o mundo e que o mundo que a gente vive hoje é completamente diferente do que 10 anos atrás e é completamente diferente do que daqui a 10 anos. Como vai ser em 2036. Não dá nem pra saber, diferente, não. Totalmente. Excelente, Mark. Um baita episódio, assim, muitas reflexões. Muito obrigado. Eu que te agradeço, ter aceitado o convite. O nome do podcast é O Código. E o código que eu sempre quero saber, assim, você até agora, né, o Mark de agora, o que você aprendeu que poderia ser um código que você passa para as pessoas? Porque você aprendeu bastante coisa e, obviamente, tem muita coisa a aprender. Mas o que você gosta de falar, gosta de passar e que ajuda realmente as pessoas? Olha, tem um código que eu vou dividir com você aqui, que é o tema da minha primeira palestra TEDx, que foi em julho de 2020. E eu fiz para carros no Allianz Parque, porque não podia entrar pessoas, estava em plena pandemia. Eu lembro desse evento, eu lembro. A gente é aquilo que a gente espalha e não aquilo que a gente acumula. A gente é aquilo que a gente espalha e não aquilo que a gente acumula. Porque é o seguinte, quando você está espalhando conhecimento, valores, verdades, gentileza, é muito mais sobre você do que você acumular alguma coisa. O que você acumula de tão maravilhoso que você não pode dar para os outros? Talvez um pouco de dinheiro. Mas mesmo com dinheiro, dá para você espalhar e fazer a vida das outras pessoas melhores. Mas tirando uma coisa ou outra, tudo que você recebe
não precisa ficar com você. Pode atravessar você e também você ser vetor de mais coisas. De novo, claro que é maravilhoso ganhar muito dinheiro, e eu trabalho muito para isso também. Mas será que eu preciso ficar com todo o dinheiro? Será que eu não posso dividir um pouco, ou espalhar um pouco, ou criar uma coisa ali, outra ali, para também melhorar a vida do outro? Porque assim, a gente sabe como isso termina. É caixão. Terminou no caixão, você não leva nada. Então, em vida, esse legado em vida, eu penso que é uma oportunidade de você espalhar sementes que vão florescer de jeitos diferentes. E deixar o seu legado. Sim, em vida. Em vida. Em vida. Legado em vida. Excelente. Muito obrigado mais uma te vez. agradeço. Como que te acompanha nas redes sociais, pessoal? @MARCTAWIL, @MarkTaWil em todas as redes. Todas as redes. Joga no Google que pô, você vai aprender. Ali tem tudo sobre você, né? A gente tem espero toda... que sim. Eu renovei meu Wikipedia agora, então tá bem atualizado. Tá bem atualizado. Bom, excelente, pessoal. Não esquece de seguir a gente, compartilhar. Muito obrigado. Até a próxima.